Hoje estamos analisando um caso da segunda metade do século XVIII, então sente-se e relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. James Hackman nasceu em 1752 na cidade de Gosport, no condado de Hampshire. Ele era filho de pais respeitáveis, mas de outra forma sem destaque, que tinham a intenção de que ele seguisse uma carreira no comércio. Desde cedo, no entanto, ficou evidente que ele não tinha aptidão para as rotinas estáveis e a disciplina paciente exigidas pela vida de um comerciante. Ele era inquieto, impulsivo e possuía um temperamento volátil demais para o mundo metódico dos livros caixa, inventários e negociações educadas, e estava claro que suas energias não poderiam ser contidas dentro das expectativas restritas do comércio. Ao perceberem que seu filho dificilmente teria sucesso atrás de um balcão, os pais de James buscaram um caminho mais apropriado para ele. Com algum sacrifício, compraram uma patente no 68º Regimento de Infantaria, acreditando que a disciplina militar poderia direcionar seu temperamento para um resultado melhor. O 68º Regimento de Infantaria era um regimento convencional do exército britânico, atuando principalmente em guarnição e tarefas rotineiras no território nacional. Criada em 1758, na década de 1770 não estava em campanha externa, mas sim distribuído pela Grã-Bretanha e Irlanda, mantendo a ordem, treinando recrutas e garantindo presença militar em cidades e quartéis. Não era uma designação prestigiada nem algo que proporcionasse uma rápida ascensão, mas para um jovem de perspectivas incertas oferecia estabilidade, uma patente modesta e a respeitabilidade aparente de uma comissão de oficial. O exército trouxe estrutura, mas seus modos já eram corteses e agradáveis, sendo ainda mais refinados pelas expectativas de um oficial. No entanto, na verdade, ele não era um soldado ambicioso, nem particularmente talentoso, e, embora cumprisse seus deveres sem reclamar, causava pouca impressão nas pessoas ao seu redor, e sua carreira militar permaneceu marcada por uma mediocridade silenciosa. Ele foi enviado para Huntingdon com um grupo padrão de recrutamento, considerado apenas mais uma designação sem importância. No campo, logo além da cidade, ficava a Hinchinbrook House, residência ancestral de João Montagu, quarto conde de Sandwich. Ele não era um nobre comum. Ele era um dos mais altos oficiais do Estado, sempre presente no almirantado e com grande influência política no governo. Ele mantinha a casa sempre aberta em Hinchinbrook e costumava receber cavalheiros locais e oficiais militares para jantar. Foi nesse ambiente agradável de jantares e boa companhia que James conheceu a senhorita Martha Ray pela primeira vez. Ela era serena e articulada, seu modo marcado por uma confiança tranquila. Apesar de breve, a troca chamou a atenção de James e ficou em seus pensamentos. A senhorita Ray havia vivido na propriedade de Lord Sandwich por quase 20 anos. Filha de um fabricante de espartilhos de Covent Garden, ela foi aprendiz de costureira em Clerkenwell quando criança. Não tinha título ou fortuna, mas destacava-se por sua beleza e talento musical. Antes de completar 14 anos, ela já havia chamado a atenção do conde, que a tirou de sua posição na loja de costureira e lhe proporcionou educação e uma vida confortável na casa Hinchinbrook. Quando atingiu a maioridade, ela se tornou sua amante e, nos anos seguintes, deu à luz 9 filhos. No entanto, ela não era apenas sua amante na vida privada, ela também era sua amante na vida pública. Senhorita Ray circulava em ambientes refinados. Apesar da irregularidade de sua posição, seu amor pela música e sua ligação com um homem influente lhe davam acesso aos teatros musicais de Londres e aos concertos que frequentemente eram realizados em Hinchinbrook. Ela era vista entre as damas mais elegantes e bem relacionadas de Londres, admirada pelos talentos e pela facilidade em se inserir em uma sociedade antes distante. Quando o Sr. Hackman conheceu a senhorita Ray, ela já era confiante, refinada, instruída e bem mais velha que ele. Mesmo assim, ele se apaixonou por ela quase de imediato. Talvez fosse sua presença calma, a admiração dos outros por ela, ou a ideia de que ele poderia lhe dar uma vida diferente, algo mais duradouro e respeitável. Seja qual for o motivo, seus sentimentos rapidamente se intensificaram em algo que ele não conseguia controlar.
Apesar de Ray permanecer no círculo de proteção do Lord Sandwich, logo ficou claro que ela não só aceitava, mas também incentivava as investidas de James Hackman. Isso durou 2 ou 3 anos, mas por causa dos deveres militares, o Sr. Hackman ficava ausente por longos períodos. A ausência lhe causava dor profunda que ele tentava controlar. Ele escrevia cartas para ela pedindo repetidamente em casamento e dizendo que queria formalizar o vínculo da forma mais sagrada. A senhorita Ray, no entanto, sempre recusava, não necessariamente por falta de afeto, mas por razões mais práticas. Ela não o considerava um homem de posição igual à dela e, embora o próprio conde estivesse enfrentando algumas dificuldades financeiras, ela nunca considerou o Sr. Hackman uma opção séria para casamento. Eventualmente, no entanto, ela o convenceu a deixar o exército e seguir a vida religiosa, uma decisão que combinava com suas inclinações e significava que ele poderia ter uma vida mais estável. Se sua decisão de fazer isso veio de uma vocação genuína, ou apenas do desejo de se tornar mais respeitável e, assim, mais aceitável para a senhorita Ray, é impossível dizer, mas ele acabou sendo enviado para pregar na igreja de Witherton, uma vila encantadora, muito próxima da costa norte de Norfolk. Nos anos seguintes, a amizade deles continuou e o afeto do Sr. Hackman pela senhorita Ray só aumentou. Ele escrevia e a visitava sempre que podia, esperando que ela aceitasse casar-se. Mas ela seguia recusando e, com o tempo, o desespero o dominou. Tanto que alguns começaram a se preocupar que essa rejeição constante estava levando-o a apresentar sinais de loucura e instabilidade mental. Alguns amigos o viam como um cavalheiro iludido, achando que, embora a senhorita Ray tenha aceitado sua admiração por lisonja, sempre foi apenas educada e tolerante, sem nunca mostrar real afeto ou interesse romântico. James visitava Londres com frequência. Ele dizia aos amigos que o motivo de ir para lá era tentar esquecer a senhorita Ray, pois, segundo ele, quanto mais tentava conciliar seus sentimentos, mais parecia ser arrastado para uma turbulência emocional da qual não conseguia escapar nem controlar. Em abril de 1779, James voltou a Londres e alugou um quarto em Duke's Court, perto da St. Martin's Lane. James já sabia do relacionamento da senhorita Ray com William Hanger, um cavalheiro de linhagem distinta, mas agora em Londres, ouvia com frequência relatos das aparições públicas do casal, o que só aumentava seu sofrimento. Na manhã de quarta-feira, 7 de abril, James passou várias horas sozinho lendo sermões. Era como se ele estivesse tentando se acalmar e não deixar que outras coisas o distraíssem. No entanto, ele recebeu a notícia de que a senhorita Martha Ray iria ao teatro em Covent Garden naquela noite, junto com sua amiga, a cantora Sra. Galley, para assistir à ópera cômica Amor em uma Aldeia. O Sr. Hackman estava determinado a ver a senhorita Ray mais uma vez. Então vestiu suas melhores roupas e foi ao teatro. Antes de chegar, ele parou a uma curta distância ao ver a senhorita Ray descendo graciosamente de sua carruagem. Ela parecia serena e radiante, vestida com sua elegância habitual, sua presença atraindo a atenção de todos ao redor. Por um momento, ele apenas observou impressionado, talvez, por como ela parecia distante de repente, mesmo estando tão perto. Assim que saiu, ela foi em direção ao teatro e ao seu camarote. James então comprou um ingresso e entrou no auditório lotado. Mas ele não conseguiu se concentrar na apresentação nem controlar suas emoções, então decidiu ir embora. Ele voltou para sua hospedagem, mas enquanto estava sozinho com seus pensamentos, pegou 2 pistolas do estojo, carregou-as cuidadosamente e voltou para Covent Garden, onde esperou o término da apresentação. Ao sair do teatro e se preparar para entrar na carruagem, a senhorita Ray foi abordada pelo Sr. James Hackman, que forçou passagem até ela. Então ele levantou uma pistola e atirou diretamente na dama indefesa. A bala atingiu sua cabeça e ela caiu na hora. Depois ele apontou a outra pistola para si e atirou. Mas a bala só causou um ferimento superficial, então ele começou a se golpear em vez disso. E enquanto fazia isso, ele gritava que não queria continuar vivendo. A cena era de caos. O Sr. McNamara, ao ajudar a senhorita Ray a entrar na carruagem, pensou que ela apenas desmaiara e tentou levantá-la, mas percebeu horrorizado que ela estava morta.
Um cirurgião chamado Sr. Dennis O'Brien correu para examinar o corpo dela e rapidamente confirmou que o tiro havia sido fatal. Com a ajuda de alguns homens da multidão, o Sr. Hackman foi detido pelo policial e levado à taverna Shakespeare, próxima para um interrogatório inicial. O assassinato da senhorita Martha Ray provocou um choque generalizado. Ela era uma dama que nunca se casou e seu lugar na sociedade sempre foi ambíguo, admirada por muitos, desprezada por alguns. Mas ela não era uma mulher que buscava atenção ou se envolvia em escândalos. Ela teve uma vida discreta, criou os filhos e nunca demonstrou impropriedade publicamente. Os jornais debateram a tragédia. Alguns descreveram o Sr. Hackman como vítima do amor, arruinado pelo tormento romântico. Outros o viam como um homem iludido e autocomplacente e demonstraram pouca simpatia pelo que pode acontecer com ele agora. No dia seguinte, o reverendo James Hackman foi levado perante Sir John Fielding, no Tribunal de Magistrados de Bow Street, para ser interrogado sobre o assassinato da senhorita Martha Ray. Para evitar a curiosidade pública e comentários cruéis, Sir John organizou o interrogatório em particular. O Sr. Hackman tinha ferimentos na cabeça e estava visivelmente angustiado. Sua agonia e o tumulto emocional dificultaram para o magistrado iniciar o processo. Sir John pediu com compaixão ao Sr. Hackman que se acalmasse e enfrentasse a situação da melhor forma. Ele lembrou ao Sr. Hackman que ele ainda tinha muito a suportar e, apesar das tentativas do Sr. Hackman de se acalmar, ele desabava repetidamente e precisava se recompor antes que o processo pudesse continuar. Quando a sessão terminou, a acusação formal foi lida e Sir John Fielding disse que havia provas suficientes para que James Hackman fosse julgado em tribunal pelo assassinato premeditado da senhorita Martha Ray. Depois, educado e modesto, o Sr. Hackman chorou, assentiu, e muitos na sala pareciam ter pena dele, apesar da gravidade do crime. Sir John Fielding então lhe disse que gostaria de mantê-lo em sua atual detenção, mas era necessário transferi-lo para a prisão de Newgate. O Sr. Hackman assentiu novamente e pediu ao magistrado para ficar em um quarto sozinho, sem ser colocado com os prisioneiros comuns. Sir John concordou com esse pedido e insistiu que ele fosse tratado com respeito devido à sua posição social formal, mas lembrou-lhe que, como havia tentado tirar a própria vida, não poderia ser deixado sozinho. Enquanto o prisioneiro era levado, Sir John olhou para ele e disse: "Que Deus o proteja, senhor." Hackman respondeu: "Deus o abençoe, senhor." Ele foi levado de carruagem até a prisão de Newgate para aguardar julgamento na próxima sessão de Old Bailey. Na manhã de sexta, 16 de abril de 1779, começou no Old Bailey o julgamento de James Hackman. Ele foi acusado de assassinar a senhorita Martha Ray do lado de fora do Teatro Covent Garden e declarou-se inocente. A primeira testemunha, Sr. McNamara, disse que ao ajudar a senhorita Ray a entrar na carruagem, ouviu um disparo de pistola. Ele disse que a senhorita Ray levou a mão à testa e desabou antes de ele ouvir um segundo disparo. Olhando para o juiz, ele disse que, ao ver a senhorita Ray cair, achou que ela havia desmaiado e tentou ajudá-la a levantar. Então ele percebeu que suas mãos estavam ensanguentadas. Ele contou que, com outros homens, a levou para a taverna Shakespeare. Ele continuou dizendo que viu o Sr. Hackman sendo preso e perguntou a ele por que tinha atirado na moça, ao que o Sr. Hackman respondeu que aquele não era o lugar apropriado para perguntar. O Sr. McNamara então disse que, quando contou ao Sr. Hackman que ela estava morta, ele reagiu com visível angústia. Outra testemunha, o Sr. Anderson, afirmou ter visto o Sr. Hackman se aproximar da senhorita Ray com 2 pistolas, disparar uma e, em seguida, atirar em si mesmo e cair. A próxima testemunha foi o Sr. Mahon, que era um apocalipse. Disse que a princípio pensou que se tratava de um duelo, mas quando viu o Sr. Hackman se agredindo com a pistola, percebeu que algo diferente havia acontecido e, junto com o policial, ajudou a contê-lo. O Sr. O'Brien, cirurgião presente no teatro naquela noite, disse ter examinado a senhorita Ray e que, em sua opinião, ela morreu instantaneamente. Ele disse ao tribunal que a bala entrou na testa e ficou alojada atrás da orelha esquerda. Após a promotoria encerrar seu caso, o juiz Blackstone convidou o Sr. Hackman para falar. Ele leu de um papel explicando que não se declarou culpado de início porque queria que o tribunal e o público entendessem totalmente o ocorrido.
Ele admitiu o ato e expressou profundo remorso. Ele se descreveu como um homem miserável, movido por uma paixão avassaladora e desespero. Ele disse que não tinha desejo de evitar o castigo e aceitou as decisões do tribunal como a vontade de Deus. Sr. Davenport, que representou o Sr. Hackman, argumentou que seu cliente sofria de insanidade e que o crime não foi premeditado. Para reforçar, ele leu em voz alta a carta encontrada com o Sr. Hackman e endereçada ao seu cunhado e amigo, Sr. Frederico Booth. Na carta, o Sr. Hackman disse que lutava contra a loucura, mas não aguentava mais o tormento. Ele pediu perdão e escreveu que esperava encontrar paz na morte. O juiz Blackstone resumiu as provas para o júri, que então foi solicitado a deliberar, mas rapidamente retornou com um veredicto de culpado. O juiz sentenciou James Hackman à morte por enforcamento e determinou que seu corpo fosse entregue aos cirurgiões para dissecação, conforme a lei. Na manhã de 19 de abril de 1779, James Hackman foi levado ao cadafalso em Tyburn. Ele foi acompanhado por clérigos e parecia muito abalado durante o cortejo. Ele falou pouco, mas rezou muito e, após algumas breves palavras de despedida para aqueles ao seu lado, subiu na carroça. A corda foi ajustada, a carroça foi puxada e James Hackman foi enforcado. O caso do Sr. James Hackman foi considerado trágico e extraordinário. Alguns compararam com um caso na Irlanda onde um jovem executado por crime passional gerou grande simpatia pública. Seu crime levou a reflexões sobre o amor não correspondido e o perigo da emoção sem controle da razão. Foi escrito que enquanto os poetas podem romantizar a rejeição, um amor desprezado muitas vezes se transforma em amargura e que, sem restrições, tais emoções podem levar a desfechos terríveis. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que tiverem e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.